Salve, salve galera! Hoje a gente vai falar sobre um filósofo escocês naturalizado inglês chamado David Hume. O David Hume vai ser abordado aqui nesse vídeo a partir de duas grandes reflexões. A primeira diz respeito à questão da teoria do conhecimento, ou seja, a respeito da fonte de todo conhecimento, que no caso é defendido por ele e por seu antecessor John Locke, chamado empirismo. Então, eles vão defender absolutamente que a origem de todas as ideias e de todo conhecimento é a experiência, divergindo principalmente da tese das ideias inatas defendida por René Descartes, por esse francês chamado René Descartes. E a outra abordagem que vai ser feita aqui nesse vídeo diz respeito ao ceticismo provocado por Hume dentro do ambiente de produção de conhecimento científico. O ceticismo huminiano ele pode ser entendido como uma espécie de um ceticismo moderado e que vai de encontro àquilo que o Descartes propunha, da ideia ou da possibilidade da ciência responder absolutamente através da lógica e da razão tudo o que existe na realidade. Ou seja, a ciência seria responsável por controlar o fenômeno natural, por explicar esse fenômeno natural de maneira razoável e objetiva. Obviamente, o David Hume, como um bom empirista, primeiro diverge do Descartes a partir da fonte do conhecimento, e depois ele propõe uma reflexão bastante importante a respeito dos limites da produção científica, através do seu ceticismo moderado. Vamos lá então. O David Hume ele apresenta três teses fundamentais em sua reflexão filosófica. A primeira tese fundamental já foi apresentada, é de que todo conhecimento necessariamente nasce das experiências. Então, o empirismo parte dessa tese fundamental, de que todo conhecimento tem origem nas experiências. Essas experiências normalmente são feitas através dos sentidos, que funcionam como se fosse uma espécie de uma antena responsável por captar esses sinais que a realidade é capaz de trazer para a gente. A segunda tese fundamental é de que todo o nosso conhecimento ele é dividido em dois elementos. Primeiro, as relações das ideias, que são a parte mais abstrata, um processamento razoável das informações. E a outra, as questões de fato, são os raciocínios que dizem respeito à realidade aonde a gente existe e que são apreendidas através da experiência. A terceira tese fundamental é a ideia da causalidade e de que ela não pode ser justificada de maneira racional e objetiva. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente já pode perceber a afirmação dos dois elementos principais que foram apresentados no primeiro slide, que são o empirismo, que aparecem aí na primeira a tese e em parte da segunda, e o ceticismo, que aparece em parte da segunda e na terceira tese. Para a gente defender esses princípios fundamentais aqui em David Hume, a gente precisa fazer uma análise mais adequada dessas três teses fundamentais. A primeira, que revela a ideia de que todas as nossas ideias derivam da experiência, tem como fundamento indispensável, principalmente, fazer uma crítica à tese das ideias inatas defendida pelo Descartes. Então, o Descartes parte do princípio de que a razão é responsável por doar significado à realidade. E ele predispõe a ideia da existência de algumas ideias inatas para poder justificar esse elemento centralizador de que é a razão que doa significado. Por quê? Se não existe significado na razão anterior à experiência, não é possível atribuir significado a ela. E além disso, o David Hume, nessa sua análise a respeito do fundamento das experiências para o processo de produção de conhecimento, ele se propõe
a explicar como funciona o mecanismo de apreensão, ou seja, como a gente é capaz de compreender a realidade. E ele explica isso usando ou é, es- usando o princípio fundamental dessa divisão entre as experiências que a gente faz com a realidade, que são de um material diferente das ideias que a gente possui na mente da gente. Então a gente tem aqui uma descrição de como opera a nossa mente quando se trata de produção intelectual. A gente tem aqui, portanto, as impressões que são resultado dessa relação que a gente estabelece com a realidade através dos sentidos, que são captadas, ou melhor dizendo, pelos sentidos. E a gente tem dois tipos de impressões. A primeira, que são as impressões externas, são as sensações. Então, por exemplo, quando a gente enxerga uma cor, primeiro a gente sente ela no nosso olho, na nossa visão, nosso tato, olfato e paladar. E, além dessas sensações, a gente tem uma porção de impressões que são internas, que são as nossas emoções e que são os nossos sentimentos. Então, essas impressões, elas são infinitamente mais vívidas, por exemplo, do que as ideias, que são meras cópias dessas impressões. Então, para o David Hume, primeiro, a gente capta a realidade através das impressões, sejam elas internas ou externas, sejam elas fruto direto dessas experiências que a gente faz com o mundo, ou percepções desses sentimentos, dessas emoções internas, e a gente é capaz de produzir algumas ideias que são cópias dessas impressões. E aí a gente consegue imaginar, a gente consegue abstrair, a gente consegue produzir uma porção de elementos, de materiais mentais que acontecem independentemente da repetição dessas impressões com a realidade. Ou seja, a gente consegue superar as experiências através da nossa imaginação, através da nossa capacidade abstrativa, através da nossa capacidade de processamento das informações que são razoáveis. No entanto, é importante ressaltar aqui que, mesmo essas ideias que são cópias da realidade, elas têm fundamento nas experiências, que é a treta, nesse caso aqui, que o David Hume e o próprio John Locke, né, esses dois empiristas, têm em relação à tese cartesiana do racionalismo e das ideias inatas. A segunda tese que a gente se propõe a refletir, né, de acordo com aquilo que foi apresentado no começo do vídeo, é de que o nosso conhecimento ele pode ser dividido em relações de ideias e em questão de fato, ou questões de fato. Aqui a gente tem, de novo, aquela divisãozinha básica entre elementos que são fruto das experiências e elementos que são fruto do processamento das nossas ideias. Quando a gente fala de relações de ideias, a gente está falando aqui definitivamente do processamento de informações que não depende das experiências. A gente tem um exemplo aqui, a gente não precisa observar um triângulo para poder raciocinar que ele é um polígono, ou seja, que ele possui vários lados. Então, falou em triângulo, subentendido na ideia de triângulo, no conceito de triângulo, está o princípio fundamental de que ele é um polígono, né? Ou melhor, a gente não precisa demonstrar, por exemplo, que um terço de 45 é 15. Esse processo, esse processamento, ele pode ser pura e simplesmente fruto das relações de ideias, não necessariamente depende das experiências. Já as questões de fato são justamente resultado desse conhecimento que é fruto das nossas experiências. E não são tão exatas quanto as relações de ideias. Não são tão claras e evidentes, talvez, como as relações de ideias. As questões de fato, portanto, elas são contingentes, ou seja, rola uma variabilidade contingente e que é resultado
do fato, daquilo que é factível, né? Isso, obviamente, vai levantar a bola para que o David Hume construa o seu ceticismo, mesmo que moderado, mas é um ceticismo. Então, as questões de fato, elas dizem respeito às experiências que a gente faz com a realidade. Portanto, tem uma relação direta aí com as questões que são tipicamente científicas. Aqui existe um exemplo, né? A gente percebe que o ímã atrai os metais a partir da experiência que a gente faz desse processo atrativo, né? Eu lembro que quando eu estudava no ensino médio, a gente estudava o movimento das ondas do ímã, das ondas eletromagnéticas, com a limalha de ferro que era passada debaixo de um objeto translúcido que permitia a gente compreender e perceber essas ondas eletromagnéticas. Então, a experiência é a que permite a gente conhecer definitivamente as questões de fato. Ou seja, todas as questões que dizem respeito à produção científica têm uma relação direta com as questões de fato, porque dependem, nesse caso, de comprovação empírica. Se dependem de comprovação empírica, elas necessariamente dependem das experiências para serem justificadas ou para serem comprovadas. A terceira tese fundamental de David Hume diz respeito à ideia de que a causalidade ela não pode ser justificada de maneira racional e objetiva. E aqui é que mora o ceticismo moderado de David Hume. Primeiro é importante a gente compreender a noção de causalidade, nesse caso. A causalidade aqui ela precisa ser entendida como um mecanismo que permite a gente compreender a experiência da realidade para além daquilo que pura e simplesmente a gente observa. Ou seja, quando a ciência explica alguma coisa na realidade, ela não pura e simplesmente descreve o fenômeno natural, e sim ela explica aquilo que existe para além daquilo que pode ser descrito. Aqui a gente pode fazer uma recordação breve daquilo que, por exemplo, Aristóteles propunha. O Aristóteles ele propunha uma descrição do fenômeno natural. Ele dizia, por exemplo, que os objetos pesados eles têm uma tendência de serem atraídos pela Terra, porque aquela era uma qualidade inerente, por exemplo, aos metais ou aos objetos pesados. Ou seja, ele observava e descrevia. A ciência moderna, ela propõe uma compreensão completamente diferente. A gente usa a teoria da gravitação universal dos corpos para explicar o fato dos objetos extensos serem atraídos pela Terra, justamente porque existe uma carga, né, gravitacional que permite a gente ficar sobre a Terra. Ou seja, a ciência ela utiliza as noções de causalidade para explicar para além daquilo que pura e simplesmente a gente consegue observar. O que que o David Hume faz aqui? O David Hume ele propõe uma crítica nesse caso e ele é, duvida da capacidade universalizante e lógica da ciência. Ou seja, a ciência ela propõe regras e leis que sejam universalizáveis. No entanto, o David Hume vai dizer o seguinte: essas regras e essas leis universalizáveis, na realidade, não passam de uma crença humana. Não passam de uma crença na regularidade do fenômeno natural. Ou seja, ele duvida, portanto, aqui é que mora o ceticismo, da possibilidade de universalização da produção científica e da possibilidade da justificação lógica e racional desses mecanismos de universalização. Ou seja, ele critica o Descartes, que dizia que a ciência deve ter como fundamento o pensamento, ou a razão enquanto uma ferramenta que vai ser responsável por justificar absolutamente tudo na ciência.
O David Hume, portanto, ele vai colocar uma pedra no caminho desses princípios que são tipicamente racionais e que são defendidos, nesse caso, pelo nosso querido René Descartes.